Talia quer saber o que ela quer dizer com isso. Emma diz a ela que, como ele já é seu noivo, ele pode estar agindo assim para manter uma linha clara entre sua vida pessoal e a vida dela na academia. Talia segura a mão de Emma e diz que sabia que ela entendia de namoro. Quando chegam ao quarto, Talia diz que ela parece uma profissional em namoro e que continuará pedindo conselhos sempre que tiver preocupações de agora em diante. Emma se desculpa e informa que nunca namorou ninguém antes. De repente, Eleanor entra no quarto delas e Emma se apresenta como a empregada da família Steele Reiner. Ela pergunta a Eleanor o propósito de sua visita. Eleanor se apresenta e diz que está na equipe de Talia para a aula de combate mágico em equipe e estava se perguntando se ela estaria disponível por um breve momento. Emma diz que se ela não marcou um compromisso prévio, que por favor agende um para uma data posterior. Eleanor informa que está aqui para falar sobre Nox. Essas palavras prendem a atenção de Talia, que se aproxima dela. Eleanor comenta que esta é a segunda vez que se encontram hoje. Do outro lado, o jovem mestre está entre o lojista e Leon. Ele questiona o lojista perguntando se precisa dizer quem ele é. O lojista rude responde que ele tem cabelos brancos e olhos roxos. De repente, o lojista se pergunta se ele é aquele da família Heinheffer que foi admitido na academia. O espadachim simplesmente diz que não gosta de se repetir. O lojista rapidamente se desculpa, dizendo que não foi capaz de reconhecer quem ele era por causa do manto que está vestindo. Nox ordena que ele caia fora, dizendo que isso é ele sendo generoso e espera não ter que se repetir pela terceira vez. O lojista obedece e deixa a área. Leon diz a ele que estava falando com o lojista. Um dos esqueletos se aproxima de Nox e ele agarra seu crânio, despedaçando-o em muitos pedaços, e ele desaparece dali. Nox comenta que Leon poderia muito bem implorar a família imperial para prendê-lo. Leon entende, já que é ilegal eles aprenderem magia antes de se tornarem adultos, e admite que não pensa tão à frente. Leon rapidamente se curva diante dele, desculpando-se e agradecendo a Nox por ajudá-lo. O jovem mestre o aconselha que se ele entende sua situação, então deve comprar o que precisa e cair fora. E se ele não tem dinheiro suficiente, então deve usar o dele. Nox joga um saco cheio de moedas de ouro em direção a ele. Leon olha para o ouro e se pergunta por que ele o está ajudando. Ele deixa claro que, se Nox está tentando fazê-lo se sentir em dívida, não funcionará. O espadachim diz que aqueles poucos centavos não significam nada para ele, e não pode dizer que não tem um propósito por trás disso. Leon concorda com ele e recolhe seus esqueletos mágicos. Ele supõe que esse dinheiro é para calar sua boca. Ele diz a Nox que sente o poder único usado pela família Marvas, que controla os mortos-vivos, vindo dele. Leon pega uma moeda de ouro e a joga no ar, dizendo ao jovem mestre que está rompendo o acordo. Ele pergunta a Nox por que ele possui o poder de sua família. Do outro lado, Eleanor e Talia sentam juntas em uma mesa de café. Talia recorda que Eleanor mencionou que tinha algo para conversar com ela. Eleanor observa a reação dela, achando-a bem diferente do que imaginara, e nota como Talia parece elegante. Ela também se pergunta se Nox poderia realmente ter sentimentos por ela, mas logo conclui que não é possível. Alguém como ele veria um noivado apenas como uma restrição, e ela decide que precisará ser mais direta. Enquanto fala, Eleanor subitamente afirma que Nox é uma pessoa perigosa. Ela explica que, antes de tudo, ele é filho de uma das 3 principais famílias sombrias. Além disso, existem inúmeros rumores negativos sobre o comportamento dele. Talia responde que não acha que Nox seja uma pessoa ruim. Eleanor pondera se outras pessoas compartilham a perspectiva de Talia. Ela chama Talia de estranha e questiona por que alguém tão honesta como ela gostaria de um imprestável como Nox. Eleanor nota as emoções refletidas nos olhos de Talia. Sentindo a hostilidade e a raiva dela, Talia quer deixar claro que, embora Nox possa ser um pouco carente, ela não acredita que ele seja o tipo de pessoa que faria algo ruim. Embora ele seja facilmente incompreendido porque age friamente com os outros, isso é apenas uma pequena parte de quem ele é. Ela também informa a Eleanor que ouviu sobre as conversas de casamento envolvendo ela e Nox. No entanto, isso sozinho não é suficiente para ela apoiá-lo, e ela também sabe disso. Discussões de casamento entre famílias nobres podem mudar tão facilmente quanto virar as mãos. Talia diz a ela que não é por essa razão que confia em Nox. Eleanor comenta que as pessoas não mudam facilmente. Talia responde que isso pode ser verdade, mas espera que ela se lembre de uma coisa. Nox a salvou, e se ele não estivesse lá naquela época, ela com certeza teria morrido. Ela acredita que Eleanor já sabe disso também.
Talia se pergunta por que ela continua suspeitando de Nox. Eleonor admite que parece ter se expressado mal e sugere que encerrem a conversa aqui, agradecendo a Talia por lhe dar seu tempo. Talia se despede muito friamente e Eleonor sai do quarto. Fora dos dormitórios, Eleonor está sozinha, claramente parecendo triste. Rick se aproxima dela e se pergunta se a conversa não correu bem, pois não é comum ela parecer chateada. Ela pergunta a Rick qual ele acha que é o traço mais importante para o mercador. Ele responde que, claro, seriam olhos que estão sempre cautelosos e duvidosos dos outros. Ela reflete que foi isso que a levou a conquistar os apelidos de Raposa da Riqueza e Estrela do Mundo das Finanças. Ela também nota que ele realmente mudou. Na verdade, ela tem sentimentos por ele. Ela diz a si mesma que não há como isso ainda ser verdade depois de tanto tempo. Do outro lado, Nox e Leon estão cara a cara. O jovem mestre instrui todos a saírem de lá. Ele os avisa que é magia de barreira e as pessoas começam a fugir. Ele percebe que a situação se tornou complicada. Ele sabe que, não importa o quão obcecado por dinheiro Leon seja, seria impossível para ele manter o segredo de Nox usando o poder de sua família sem que ninguém descobrisse. Leon informa que, se ele quisesse negociar com ele, deveria ter trazido algo adequado para a negociação. O espadachim se pergunta se deveria ter proposto algo a ele. Ele explica que isso envolve sua família e duvida que Leon trocaria qualquer coisa por isso. Leon pergunta por que ele fala como se o conhecesse muito bem. Nox se dirige a ele pelo seu nome completo, Leon von Marvas, e afirma que sua família é uma das 3 principais famílias sombrias, como os Reinhafer, e entre as que tiveram a maior influência. Leon o avisa que não gosta de como ele está usando o tempo passado. O jovem mestre diz a ele que ele já deve saber que sua família decaiu do que costumava ser. Ele explica que está ciente de que aquelas pessoas usaram o território para derrubar o patriarca da família Marvas e tomaram a maior parte de suas terras. Leon quer saber se ele está tentando usar o fato de ter mais informações do que ele em consideração ao seu desejo de vingança. Nox esclarece sua posição afirmando que não faz movimentos para tais objetivos. No que diz respeito ao que ele quer é apenas o renascimento de sua família. É para que um jovem patriarca seja reconhecido e para que sua família alcance novamente o topo deste continente. Ele pergunta a Leon se esse não é o seu verdadeiro objetivo. Leon responde que não é um objetivo ruim, e significa que ele o conhece bem. Leon então questiona como ele pôs as mãos nos poderes da família Marvas. Nox explica que o obteve por acaso e só recentemente soube que esse poder está relacionado à família dele. Leon acredita no que ele diz. O espadachim pergunta se ele não vai questioná-lo mais nada. Leon diz que está satisfeito porque Nox já lhe deu todas as respostas. Nox pensa que o que Leon queria saber desde o início não era como ele conseguiu o poder de sua família, mas o quanto ele sabia sobre ele e por que decidiu intervir em seus assuntos. Leon diz que está feliz por ter suas respostas e agradece pela ajuda hoje, prometendo retribuir no futuro, desde que não envolva dinheiro. O jovem mestre vai embora, dizendo para ele não se preocupar com isso, já que não está esperando nenhuma retribuição. No dia seguinte, ele entra no escritório de Noah. Ela reflete sobre sua linha de vida, luz e lugar de descanso. Ele sabe que é o momento de fortalecer a Hora do Gênio. É a Hora do Gênio e mesmo entre as habilidades dos personagens de Inner Lunatic que possuem o traço de gênio, ela é considerada a habilidade mais forte. Neste momento, Chen está sentado em seu quarto jogando no computador. Ele poderia dizer que este é um tipo de conteúdo para download, DLC, de Inner Lunatic. Desta vez, sua mesa e quarto estão limpos. O sistema o informa que ele é o primeiro a ter sucesso em completar Inner Lunatic 10 vezes e que desbloqueou um traço oculto. Também o notifica que seu personagem jogável recebeu a habilidade ativa Hora do Gênio. O sistema adiciona um aviso, explicando que esta é uma habilidade que só pode ser obtida quando seu personagem possui pelo menos 2 traços de gênio. Para ele, era apenas um jogo que ele gostava a princípio, então não tinha ideia do que havia no DLC quando comprou. Se não fosse por aquela decisão que tomou naquela época, ele já teria morrido várias vezes até agora, e pensar nisso lhe causa arrepios. Agora, de volta ao jogo, ele está na frente de Noah e ela comenta que ele foi realmente ótimo desta vez. Ela também se pergunta se a família dele esteve criando um monstro esse tempo todo. Ele responde que não consegue acreditar que ela o esteja chamando de monstro tão abertamente e questiona se ela não acha que foi longe demais. Ela explica que não disse nada errado. Colocando os pés no chão, ela pergunta de que outra forma poderiam explicar ele ser capaz de lutar contra um troll de gelo com tanta calma. Ela também está curiosa sobre por que alguém tão habilidoso como ele seria chamado de imprestável. E ela parece não conseguir entender isso de jeito nenhum. Ela especula se é porque o Imperador da Espada, Tel, tem um mau julgamento de caráter.
Mas ela rapidamente nega essa ideia porque não há chance disso. O jovem mestre percebe que ela suspeita dele e imagina que isso já era esperado, já que o Nox original de fato era um completo imprestável. Ele rapidamente ativa Gênio da Atuação. Agora esse não é mais o caso e o sistema confirma que ele não está mais abalado. Ele explica a ela que não importa que tipo de pessoa ele foi no passado, ele não acha que isso deva importar para ela. Ela concorda e também o informa que o talento dela a deixou animada e que ele se tornou tão interessante que ela quer roubá-lo para si. Ele diz à reitora que não acha que isso seja algo apropriado de se dizer e afirma que agirá como se não tivesse ouvido. Ele também sabe que ela o seguiu por trás após se transformar. Ela fica surpresa que ele percebeu e admite que foi ela, acrescentando que quer ver por quanto mais tempo ele consegue manter as coisas escondidas dela. Segurando uma carta na mão, ele pensa que finalmente está recebendo ela. Ela o informa que esta é a razão pela qual o chamou aqui. É um pergaminho de fortalecimento de habilidade capaz de aumentar consideravelmente a eficiência de uma de suas habilidades, e é um item extremamente precioso. Ele diz que é a primeira vez que ouve falar de tal item. Ela oferece para que ele venha e o pegue na mão. Ele recebe um leve choque e se pergunta o que foi aquilo, ou se apenas imaginou. Ele assume que é provavelmente apenas ele ficando animado com o que está por vir. O sistema confirma que ele obteve um novo artefato e começa a exibir suas informações. O sistema fornece todos os detalhes básicos sobre o pergaminho e informa que o pergaminho de fortalecimento de habilidade agora pode ser usado. O sistema então pergunta se ele gostaria de usá-lo. Ele aceita a oferta e o sistema solicita que ele escolha a habilidade que deseja fortalecer. Ele rapidamente seleciona Hora do Gênio. O sistema confirma que ele usou o artefato e o notifica que o fortalecimento de sua habilidade está completo. Como ele adquiriu o artefato em um estágio tão anterior, receberá benefícios adicionais. Os efeitos de sua habilidade aumentaram em 2 vezes e a duração ativa da Hora do Gênio foi modificada para 10 minutos. Ele sabe que a Hora do Gênio é uma habilidade muito difícil de fortalecer e, sendo uma habilidade apelação para começar, não existem muitas maneiras de torná-la mais forte. Uma dessas formas, no entanto, é usando este pergaminho. Ele entende que obter este artefato em um estágio tão inicial é a melhor colheita que ele poderia esperar. Noah se pergunta se ele obteve os resultados que queria. Ele pensa que não pode se envolver mais com ela do que isso. Ele responde afirmativamente e diz que se ela não tiver mais nada para ele, ele se retirará. Ela permite que ele vá e menciona que ele pode estar cansado por resgatar seu colega durante o teste. Agora ele sabe que esconder o fato de ter salvado Eleanor do Caminhante Sombrio seria inútil. Ele simplesmente diz a ela que apenas aconteceu de alguma forma e pede para que ela ignore, dizendo que não quer atrair a atenção da academia. Ela concorda e diz para ele não se preocupar com isso, aconselhando-o a voltar e descansar. Antes de sair, ele agradece sinceramente pelo seu coração generoso. Ela entende que ele é perigoso e enquanto ele sai, ele pensa que terá que ser cuidadoso por enquanto. Noah reflete que está ansiosa para ver em que tipo de monstro ele se transformará. Na manhã seguinte, um jovem professor profere sua palestra no salão. Ele diz aos alunos que eles precisam aprender as propriedades e características de cada elemento. Nox pensa que esta é a magia básica do Império e que nunca foi discutida em detalhes na história original. Mas o que é importante aqui não é a aula em si. Ele verifica rapidamente os detalhes do professor Haas em seu sistema. Após revisar todos os seus traços e habilidades, ele entende que Ross desempenhará um papel crítico neste capítulo. Ele também descobre que Haas não é muito forte, mas é bom saber de toda essa informação com antecedência. Nox também pensa que é realmente impressionante que Ross tenha conseguido se tornar um professor da academia com aquelas habilidades. O professor Haas diz à classe para começar a lição. Ross nota que Nox já está agindo com orgulho e menosprezando seus colegas, e ele se pergunta que tipo de talento incrível alguém como ele poderia ter. Ele também sabe que a reitora Noah pode ser muito teimosa. Ele explica à classe que cada ser humano no continente possui mana elemental, não apenas os alunos da academia deles. Hoje eles descobrirão qual elemento possuem e como manifestá-lo. O primeiro nome que ele chama é o Cadete Nox. O professor pergunta se Nox sabe qual elemento ele tem. Ele responde, escuridão. O professor pergunta sobre as características da escuridão. Nox explica que ao contrário dos 4 elementos principais, ela é corrompida e não se mistura bem com os outros. No entanto, considera-se que ela possui uma grande quantidade de poder destrutivo em comparação aos outros elementos. Ele explica ainda que, em troca, ela é notória por ser difícil de controlar e apenas alguns indivíduos ou famílias são capazes de usá-la adequadamente. Raz pergunta sobre o elemento oposto à escuridão. Nox responde, divindade. Raz então questiona, nesse caso, se divindade e escuridão colidissem, qual ele acha que sairia por cima? Ele responde que a divindade sairia. O professor reflete que as pessoas geralmente não falam mal do elemento de sua família e supõe que Nox é alguém especial. Raz diz a ele que fará apenas mais uma pergunta. Se ele tivesse que lutar contra alguém com mana divina, o que ele faria? O espadachim explica que enquanto aquela pessoa ainda estivesse desprevenida, ele a mataria e se certificaria de que fosse uma morte definitiva, para que não criasse nenhum problema futuro para ele. Todos ficam chocados com a resposta dele, até mesmo o professor. Raz murmura, perguntando se o que diabos ele acabou de dizer. Do outro lado, Rick está sentado
sentado em seu quarto injetando algo em seu braço. Após a injeção, ele se sente um pouco tonto. Ele resmunga que agora só precisa se esforçar um pouco mais e poderá se tornar um demônio de verdade. De repente, um demônio entra em seu quarto e comenta que é exatamente como ele disse Nefer, e que ele de fato poderá se tornar um demônio real, em vez de permanecer um mero humano. O demônio continua dizendo a ele que depois disso, ele não precisará mais dormir e não envelhecerá, tornando-se um demônio que supera os limites dos humanos. Rick expressa sua gratidão ao demônio e promete que fará tudo o que estiver ao seu alcance para revivê-lo. Ele se curva profundamente diante do monstro e depois veste suas roupas novamente. Na sala de aula, após Knox terminar de explicar sua técnica, o professor reflete que gostaria de arrancar as raízes antes que elas cresçam e se tornem problemas futuros. Ele admite para si mesmo que não esperava tal resposta. O jovem mestre se desculpa se aquela não foi a resposta correta, explicando que simplesmente pensou que era a maneira mais eficiente de fazer as coisas. O sistema o informa que o gênio da atuação foi ativado poderosamente. O professor nota seus olhos inabaláveis, postura ereta e ombros que não caem. Agora ele entende que Knox realmente fala sério e começa a compreender um pouco por que a reitora Noah demonstrou desinteresse por ele. Haas ordena que seu assistente prepare o IMP imediatamente. Seu assistente parece um pouco surpreso ao ouvir este comando. Haas pergunta ao seu assistente se ele não o ouviu, então se repete, afirmando que está pedindo para que se prepare para o teste de adequação mágica. Haas pensa consigo mesmo que esse tipo de atitude arrogante precisa ser rebaixado a um nível, e para que uma espada afiada seja obtida, ela deve ser temperada milhares de vezes. Todos os alunos se reúnem ao redor do professor quando seu assistente traz um carrinho de mão para perto dele. Os alunos ficam chocados ao ver um minúsculo demônio dentro de uma gaiola. Raz explica que estes são os demônios de rank mais baixo fornecidos pela associação, e são conhecidos como imps. Ele detalha que, embora sejam muito agressivos, não são tão ameaçadores, e por terem pouca vida, os cadetes podem matá-los facilmente. Um aluno conclama que apenas a primeira aula deles. Outro supõe que este deve ser o nível da Academia Elden. O professor os instrui a manter o foco, explicando que eles são a elite que foi aceita nesta academia, e que devem se lembrar disso. Eles diz que seu objetivo final não é se tornar um cavaleiro ou um mago, mas subjugar todos os demônios que existem no mundo. Para que consigam isso, eles precisarão se acostumar com seres conhecidos como demônios, dos quais ainda sabem muito pouco. Ele ordena que todos os alunos infundam sua mana no Imp engaiolado para forçá-lo à submissão. O jovem espadachim está parado na frente da gaiola do demônio, pensando no processo que o professor acabou de explicar para forçar um demônio à submissão. Ele se pergunta por que algo parece fora de lugar. Ele pensa que, com base na história original, esta lição só deveria ocorrer no segundo ano. Ele ainda sente que algo está errado. O professor o instrui que, após condensar a mana na palma da mão, ele deve deixá-la fluir para o seu alvo. Ele diz ao aluno que seu teste terminará em 15 minutos. O professor pensa que, não importa o quão incríveis os Reinheifers sejam, não há como eles esperarem ver um imp em sua primeira lição, e um novo aluno definitivamente cairia na enganação do imp e acabaria babando incontrolavelmente. Rosa está determinado a ensiná-lo como as coisas funcionam aqui. De repente, o professor nota que o demônio está segurando a cabeça e se curvando até o chão. Ele grita exigindo saber o que está acontecendo. Talia se vira e diz a Emma que isso não acontecerá novamente. Não apenas o demônio, mas Knox também entra na mente de todos os alunos. Uma aluna murmura que está sentindo algo estranho. Outro aluno sente um gosto parecido com uma torta deliciosa. Uma garota reclama que sua consciência está desaparecendo. Talia ainda pede desculpas a Emma. O jovem mestre levanta a mão e pergunta ao professor se ele pode trocar de imp. Ele também explica ao professor que não fez nada, mas o demônio já está tremendo de medo. O professor Voz grita muito alto. O espadachim sorri e comenta que alguém está fazendo um barulho tão alto na sala de aula sagrada. Ross exige saber como Knox forçou aquele imp à submissão. Ele explica a Ross que acabou de dizer que ainda não fez nada. Ross se comporta de forma tola e admite que não pode deixar de se sentir um idiota por não notar um talento tão grande dentro dele. O professor chama seu talento de incrível e diz que lhe dará uma chance. Ross repete que lhe dará a chance de se tornar o melhor aluno. Knox se pergunta o que ele quer dizer com o melhor aluno, temendo que o professor queira que ele se torne seu assistente. Um aluno diz que está com muita inveja de Knox por ele ter a chance de se tornar o melhor aluno do professor Ross. No entanto, o jovem mestre recusa a oferta e lhe diz que ser o melhor aluno apenas no nome é na verdade o ser apenas um escravo. O professor Ross fica furioso e grita com ele por recusar sua oferta. Ele exige saber o que Knox pensa que está dizendo. Todos os alunos ainda não estão totalmente recuperados, e uma garota se pergunta se ele é o único de pé normalmente. Ela também quer saber mais sobre Knox. Algumas horas atrás, enquanto caminhava pela galeria, o Sr. Bernon informa o professor Haas que aquele desgraçado de cabelo branco com aparência imunda é assustadoramente forte. Ele garante que Knox é um desgraçado louco. No entanto, Ross insiste que ele é apenas um novo aluno, e argumenta que é muito precipitado tirar conclusões apenas porque ele realizou algumas coisas.
Ele sugere que Vernon não deveria depositar expectativas tão altas em novos alunos. Vernon o alerta que o problema dele é ser muito fechado, e o lembra que até a reitora Noah lhes disse para ficarem de olho em Knox. Ele pensa consigo mesmo que Knox é definitivamente talentoso e o que mais eles poderiam precisar quando estão falando de um aluno cujo talento foi reconhecido como o melhor por um dos 4 sábios. O professor responde que precisará vê-lo com seus próprios olhos, e assim que o fizer, não precisará mais se preocupar com este assunto. De volta à sala de aula, o professor Haas está chocado ao ouvir que o jovem mestre recusou sua oferta para se tornar seu assistente. Ele exige saber por que ele rejeitaria tal oportunidade. Até os alunos o chamam de louco por perder a chance de auxiliar o professor Haas em sua aula, já que Haas é a maior autoridade em educação mágica. Um aluno diz ao outro que há montanhas de pessoas fazendo fila para se tornarem seu aluno principal, e ele não consegue acreditar que ele simplesmente jogou essa chance fora. Outro acrescenta que é exatamente o tipo de coisa que o imprestável da família Henheifer faria, dizendo que ele literalmente jogou fora uma oportunidade servida em uma bandeja de prata. Outro aluno grita que é por isso que imprestáveis como ele não deveriam ser permitidos aqui. Ele permanece confiante e nunca muda de ideia, não importa o que digam sobre ele. Ele também pensa que Eleanor já está lhe dando dor de cabeça e se pergunta por que todos ao seu redor continuam criando problemas. Gostou do vídeo? Quer a continuação dessa obra? Deixe seu like e comenta aí. E não esquece de se inscrever. Tamo junto, taverneiros!